No podcast de hoje nós estamos com Diego Maurício. Ele é um consultor, ele é dessa área em que encanta todo mundo hoje, do empreendedorismo. E nós vamos conversar sobre tudo o que acontece aqui em Marília, no Brasil. Então não perca, fique até o final que vocês vão ter a oportunidade de conhecer esse menino que faz sucesso e muito sucesso. Bem-vindo ao nosso programa, Diego. Primeiro, queria agradecer, Milani, pela oportunidade de estar aqui com você. É uma pessoa que tem um nome incrível aí por Marília, o pessoal conhece muito você, né? E para mim é uma honra estar aqui. E vamos falar de tudo, né? Opa. Empreendedorismo, vendas, comunicação, posicionamento, o que o mercado está pedindo hoje para os empresários, né? Ô Diego, o que eu acho interessante nesse mundo encantado seu é que quem está dando as notas são os jovens, né? E a juventude hoje dita as regras. Fala um pouco desse seu conhecimento, de onde você veio, o que você faz, da sua agência, da sua empresa, desse mundo encantado aí que hoje não tem como uma empresa ficar fora, que é a publicidade. Bom, eu sou o Diego Maurício, né? Hoje eu tenho a Expo Business Brasil. Considero, e muitas pessoas consideram o melhor evento, né, de empreendedorismo, parte empresarial do interior de São Paulo. Ano passado a gente fez eventos em Marília, em Bauru. Levei o Felipe Tito, a Natália Biuri, o Cacá Diniz, o Marcelo Celestino participou com a gente aqui também, o Tato participou aqui com a gente aqui também. Então, pelo conteúdo que a gente gerou ali para as pessoas, eu tenho essa propriedade de falar que foi o melhor. Graças a Deus foi um sucesso. Marília, Bauru, a gente está retornando para Marília ainda aqui esse ano, depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas o porquê, né, Milano? Você me perguntou o porquê de trabalhar com isso. Há mais ou menos uns 5 anos atrás, eu tive uma escolha na minha vida, né? Na época da pandemia, minha esposa ficou doente e aquilo eu já empreendia, mas de uma maneira bem superficial, né? O que? Comprar, vender, e eu vivia aquela vida. E eu não crescia. As pessoas às vezes não sabem a diferença entre enriquecimento e crescimento. O crescimento te paga muito mais do que o enriquecimento. As pessoas às vezes ficam muito focadas no dinheiro e perde a parte do crescimento. E quando a gente estava no meio da pandemia, minha esposa pegou Covid. E isso em mim deu um start, porque a gente não sabia, né? Muita gente falava, pegou Covid, a chance de morrer quem teve alguma doença é muito grande. E nisso eu me peguei pensando o seguinte, cara, Deus me dá saúde, Deus me dá perna, Deus me dá braço, Deus me dá tudo, e eu não estou buscando o melhor para minha família. Eu não posso ter uma condição hoje de pagar uma UTI para minha esposa caso ela precise. Então eu não estou entregando o melhor para minha família. E isso daí foi uma coisa que deu um start na minha vida. Não, graças a Deus não aconteceu nada com ela, só que isso me fez ver assim, o que eu queria, né? Eu comecei a colocar coisas, comecei a estudar muito. Foi uma época que eu dormia 4 horas por dia, né? Pegava muito para estudar ali durante a madrugada, trabalhava durante o dia. E nisso eu comecei a consumir muito conteúdo, né? Desenvolvimento pessoal, vendas, comunicação, posicionamento. E isso eu comecei a enxergar que poderia ajudar muito nessa transformação para mim. E eu fui num evento em São Paulo com 2 pessoas que eu estava dando consultoria para a empresa delas na época. E nisso eu fiz um convite para elas para a gente ir no evento, né, de empreendedorismo em Alphaville. E eles toparam, falou, vamos, a gente já está aqui, vamos lá, né? E nesse evento, onde abriu completamente a minha mente, porque é aquilo, a frequência que a gente está hoje determina o resultado que eu vou ter. Quando a gente acessou uma frequência diferente, a gente saiu dali maravilhado, porque são pessoas que buscam esse crescimento não de vez em quando, mas sempre, todos os dias, né? E disso daí, até uma história engraçada para contar. Eu fui com eles, eu estava sem dinheiro nenhum no bolso, no banco, nada. E dentro desse evento, Milani, eles fizeram um pitch de venda para uma mentoria de 3 dias com o Janguier Diniz, Paulo Machado, pessoas que têm muito renome, né? E a gente voltando embora no carro, um olhou pro outro e falou, se você for no evento eu vou. Era 10k o investimento para estar nesse método, 10k.
E um olhou para o outro, ó, eu vou. Se você for, eu vou. O outro olhou, não, mas se você for também, eu vou. E eu sem nada no bolso, olhei para eles e falei assim, ah, rapaz, para de falar essas coisas aí. Vocês são dois bunda mole. Essas coisas aí é pra gente grande, não é? Não, se você for, eu vou. Eu vou. Falou, para com isso daí. Eu sem nada. Peguei, então vamos ver se vocês vão, então. Peguei meu telefone, comecei a trocar mensagem com a moça. E eu falei pra ela assim, ó, a gente é de Marília, tal, fomos no evento, foi legal pra caramba. Só que assim, a gente tá querendo ir na mentoria, né? Só que eu não tenho dinheiro para fazer esse investimento, os dois outros empresários têm. E eu faço uma pergunta para você. Você prefere ter 20 mil no seu bolso ou 30 mil no seu pensamento? E nisso ela pegou, ó, 5 minutinhos, peraí. Foi, conversou com o pessoal, voltou, ó, se você trazer os dois, a gente libera também para você. Então foi a minha primeira imersão. Nossa, que maravilha. Foi minha primeira imersão de 10k de investimento. E aí que eu comecei a trabalhar. Quando a gente voltou dessa imersão, é uma coisa completamente diferente, né? O seu modo de pensar. Por quê? Você está nesses eventos, você vê pessoas que constroem muito e dão um pouco as desculpas, né? É uma coisa que eu sempre falo muito. Atitude muda resultado. E lá você vê muito isso, né? E quando a gente chegou em Marília, eu coloquei na minha cabeça que a gente ia começar a fazer eventos para as pessoas daqui, para mudar essa mentalidade, porque aqui não tinha. Tinha um ou outro, mas nada específico. E eu, minha esposa, junto com o Bruno Braga, que foi o meu primeiro sócio na parte de eventos, começamos a construir, fizemos a divulgação, chamando amigos, chamamos família. Quantas pessoas você acha que deu no evento, Milani? Imagino, esse trabalho todo seu aí deve ter tido um sucesso, né? Milani, nosso primeiro evento deu 2 pessoas. Ah, você tá igual os artistas. Eu cantava para 2 pessoas, 5 pessoas, hoje canta para a multidão, não é? Isso, 2 pessoas. Legal. Eu, minha esposa, com todo esse Bruno, esforço todo, deu 2 pessoas. Deu 2 pessoas. Assim mesmo você continuou fazendo com otimismo e tal. Esse é o segredo do sucesso, então, né? Dessas 2 pessoas, muita gente falou, cara, para com isso daí não é para você, isso daí é para outra pessoa, você não tem capacidade de fazer isso. Só que eu e minha esposa colocamos na cabeça o propósito que a gente queria viver de vida, né? Entendi. E na outra semana fiz outro evento, deu 7 pessoas. Na outra semana a gente fez outro evento, deu 20, foi 30. Ô Diego, e quanto tempo você está nesse campo fértil aí? Mais ou menos uns 4 anos. 4 anos. Isso, que a gente deu o start e começamos a trabalhar sempre. E eu percebo que você, aqui no shopping, a gente se torna um conhecedor de todos os ramos, sim, todas as atividades, né? E eu vejo que você fica bem atento a novos empreendimentos aqui dentro. Sim. E eu tenho visto você conseguir alguns entrevistados, esse trabalho que você faz através das mídias no celular e tal. Sim. Como é que funciona isso? Você usa muito essa mídia curta, essa mídia rápida, que nem você, o seu primeiro sucesso foi a oportunidade de estar do seu lado ali, você viu rapidamente, foi num evento muito importante que você já vendeu, né? Sim. 2 empresários e tal. Então hoje, você acha que essa velocidade de pensamento é necessária? Não tem como fugir disso, né? Ó, deixa eu te falar uma coisa. O que eu comecei com os eventos faz entre 3 a 4 anos, só que eu estou empreendendo há mais de 12 anos. Ah, tá. Entendeu? Você tá se preparando há mais isso, de 12 então anos. eu já tinha empresa. Há mais de 12 anos a gente trabalhando com isso. O meu start para vir para os eventos foi há mais ou menos 4 anos, em ajudar pessoas a crescer, a se enxergarem como capazes de buscar o seu extraordinário. Porque hoje, Milani, as pessoas olham para elas mesmas com dó e não como uma pessoa que pode mudar a sua vida, né? Eu sou cristão, acredito que Deus está em tudo. E se a gente tem um pensamento de crescimento e ele abençoa, você tem que fazer as coisas acontecer, né? Exatamente, não tem como fugir disso. E quando eu falei para você da rapidez, só que essa rapidez ela está no olhar do jovem. Isso. Eu estou gostando muito de ver o jovem. Você vê esses caras influencers aí que ganham milhões, não é? Sim. Mas primeiramente, você falou em estudo, conhecimento, você está 12 anos. Não é do dia para a noite. Não. Não. Então,
as pessoas vê esse sucesso, principalmente através do celular e das mídias, mas não é bem assim, não é, Diego? É por isso que eu tô te falando. A gente já tem uma estrada maior no mundo do empreendedorismo, só que eu aprendi a como acelerar o processo. Porque as pessoas às vezes querem colocar uma energia que eu sempre falo que é o quê? Empurrar a montanha. O que é empurrar a montanha? É você forçar uma coisa que não está dando certo. E o que para mim, tá? Eu enxergo o que o marketing digital trouxe. Você potencializar o que você faz. O marketing não é só você ter uma mídia social. É você potencializar o que você faz fora da mídia. E mostrar para as pessoas o seu caminho, o que você está construindo. Isso é muito importante. E independentemente se é jovem ou pessoas mais velhas, ela consegue te ajudar a crescer o seu negócio. Então, assim, muita gente mete o pau em mídia social. Sim, porque as pessoas consomem coisas erradas, porque tem muita coisa bacana para você aprender ali. Então, assim, eu fiquei muito focado em 2, 3 anos da minha vida a fazer uma faculdade pelo YouTube, pelas mídias. Então, tudo depende do que você está consumindo, porque a pessoa mete o pau na mídia social, mas ela tá lá abrindo para ver a vida da vizinha, a vida do amigo que nunca viu na vida. E ali é uma ferramenta para você crescer o quê? A sua cabeça, exatamente, o seu intelecto. E isso não é só gente jovem, é todas as pessoas que querem se desenvolver e crescer. E quando eu tive esse start, eu comecei a potencializar os resultados que eu vinha tendo. Porque era só fora das câmeras. Agora eu comecei o quê? A trazer para as câmeras, que é o quê? Mostrar o seu dia a dia, mostrar como você leva o seu conhecimento para outras pessoas. Porque isso daí você potencializa, você não muda. Entendi. Você tá entendendo? Vamos falar, por exemplo, para quem está nos seguindo, o diferencial, por exemplo, YouTube, Facebook e as mídias sociais, que é Instagram e outros, né? Há necessidade de muito investimento nisso ou é mais conhecimento? As pessoas fazem muito essa pergunta, né? Eu já dou mentoria, consultoria para empresários, desenvolvimento pessoal, pessoas que querem se desenvolver. Diego, qual que é o primeiro investimento que eu tenho que fazer para mim crescer? Eu sempre falo, seu primeiro investimento tem que ser no seu CPF, na sua pessoa física. Entendi. O porquê? Porque quando você investe em você, você começa a crescer, você consegue ver até onde você consegue ir, você consegue ver o que você tem que melhorar, você consegue enxergar a sua capacidade cognitiva de chegar a certo resultado. Então, se eu me conheço, eu cresço mais rápido. A mídia social vai potencializar isso. Você está entendendo? Eu entendi. Então, assim, eu invisto em mim para depois investir na mídia. Aí, o empresário tem que entender qual mídia social que faz ele ser mais relevante. Então você tem hoje TikTok, você tem hoje Instagram, você tem o YouTube. Então você tem que fazer essa análise e ter pessoas perto de você onde faça essa análise para você não gastar energia no lugar errado. Porque as pessoas erram muito gastando energia nos lugares errados. Então tem que ter o acompanhamento. Você está perto de pessoas para te fazer crescer, você está em ambientes que vão fazer isso acontecer, não tem a ver com dinheiro, tem a ver se eu quero ou não estar ali. Hoje... bem, é bom você falar isso aí, porque o que acontece? As pessoas ficam ali passando o tempo todo, empresários, sim, né? E buscando alguma coisa e não encontra. Sim. Porque ela não conhece ainda o potencial dela. Com certeza. A partir do momento que ela começa a conhecer detalhes da sua vida, da sua profissão, fica mais fácil. E o TikTok hoje é uma potência, não é, Diego? Qualquer mídia social que se encaixe no seu negócio ou no seu produto ou na sua pessoa física, ele vai potencializar. Você tem que enxergar qual mídia é favorável para você. Que nem no seu caso hoje aqui, o Milani. O que você está trabalhando a parte do YouTube, né? Você tem os canais. O que o TikTok faz? Ele pode entregar os seus conteúdos para trazer as pessoas para vir no YouTube e consumir suas entrevistas, os empresários que vêm aqui. Então é tudo estratégico. Se você não sabe como fazer isso, o que acontece? Você deixa uma fatia do bolo para outras pessoas que buscam esse conhecimento e vão fazer isso. Ocupa aquele espaço que poderia ser seu. E às vezes, a maioria das vezes, tá, Milani, não é o melhor profissional que vai ganhar mais dinheiro, que vai crescer a sua empresa. É a ideia. É o cara que se
dispõe a crescer em todas as áreas. A pessoa que é muito tímida, ela tem que aprender que o quê? A comunicação e a oratória dela vai abrir portas para muitos lugares. Só que tem uma barreira para você passar, entendeu? Então, se eu quero, eu passo. Eu era uma das pessoas mais tímidas do mundo, cara. Eu não falava com ninguém, eu tinha vergonha de falar tudo. Só que eu tive que me desenvolver para ir atrás do meu objetivo, né? Eu coloquei um propósito na minha vida e eu tive que falar, Diego, como que eu chego a esse objetivo? Então eu comecei a me mapear. O que eu tinha de bom, o que eu tinha de ruim, o que eu tinha que trabalhar em cima, o que eu tinha que tirar da minha vida. A coragem. A coragem, entendeu? Então, assim, faz parte do game você entender como eu faço esse processo. Se você é uma educadora física, ou se você é um doutor, ou se você é um advogado, tudo faz parte do processo. E como que eu faço para dar uma limitação no resultado que eu quero? Eu aprendendo com pessoas que já fazem o que eu quero fazer. Só que você tem que ter um coração aberto para você querer aprender com essas pessoas e saber que não tem a ver com idade, tem a ver com o quê? Experiências. Quando você tem experiências na sua vida, você consegue transmitir a sabedoria para outras pessoas crescerem. Uma coisa que eu gostaria que você orientasse quem está nos ouvindo, a questão do site. Sim. As pessoas às vezes gastam muito com site, bem elaborado e tal, e não tem resultado. Qual que é o caminho de fazer esse site ser conhecido, vender e tal? Porque o e-commerce hoje, todo mundo fala em 3, 4 linhas que você pode comprar. Mas se você elabora um site bonito, confiável, né? E por que não vende, o Diego? Tudo tem a ver com o quê? Exposição, né? Hoje quem é mais exposto, quem é mais visto, é mais lembrado e consequentemente gera mais venda. Aí entra as mídias sociais. Aí entra as mídias sociais. Mais uma vez, eu vou bater no quê? No posicionamento do empresário ou da empresa. Quando você se posiciona, você consegue trazer esse conteúdo e as pessoas olharem para você e você ter ali alguma coisa para ela consumir. Eu vou pegar de exemplo um case de sucesso que para mim é extraordinário, um cara que eu gosto de seguir muito e aprender muito com ele, que é o João Abide do Grupo CIMED. Há 15 anos atrás, o Grupo CIMED, se eu não me engano, era o 36º de farmacêuticas aqui no Brasil. Hoje é em segundo e acho que em 2 anos eles querem ser o primeiro. Mas o que mudou no Grupo CIMED para chegar nesses últimos 5 anos com um resultado extraordinário? A parte dos posicionamentos das suas lideranças, do João Abide e da Carla. O que eles fazem? Eu estava dando um exemplo hoje de manhã para uma empreendedora. Eu coloquei o Instagram do Grupo CIMED, tinha, se eu não me engano, 486 mil pessoas. Aí eu peguei, vamos abrir o da Carla CIMED? Abri. 1.800.000 pessoas. Vamos abrir o do João Abide? 7 milhões de pessoas. Eu olhei para ele e falei, aonde que é mais fácil você vender seu produto? No seu pessoal ou no seu da empresa? Entendi. Você Por entendeu? isso que você iniciou falando sobre o CPF. O CPF. Então a pessoa se torna muito mais conhecida, né? Consequente. E aí junto ela leva o CNPJ. Com certeza. Vamos pegar a Chili Beans hoje. Ninguém fala da Chili Beans sem lembrar do Caio Maia. Então. Você está entendendo? Então, assim, essas pessoas que se posicionam, elas crescem muito mais rápido. Vou pegar de exemplo o Felipe Tito. A gente trouxe o Felipe Tito ano passado, um cara sensacional. As pessoas conhecem muito ele e o conteúdo que ele entrega é fora da caixa. Mas o que ele pega de potência para crescer a marca pessoal dele? Cara, o posicionamento. Então, aonde você vê, tá falando do cara. E hoje, se eu não me engano, ele tem 27 empresas. Entendeu? Vamos pegar a Natália Beauty que a gente trouxe. Ela, hoje, para você fazer uma sobrancelha com ela, é 12 mil reais. Olha. Então, assim, como que essas pessoas conseguem essa relevância? Posicionamento. Ah, Diego, mas eu não tenho dinheiro. Felipe Tito lavava prato nos Estados Unidos. Natália Brilde era secretária. Cacá Diniz, que é o que a gente trouxe também era frentista de posto de gasolina e hoje é um dos maiores influenciadores e tem a maior empresa de influenciadores do Brasil. O que diferencia essas histórias da história de você que está assistindo? A sua atitude na sua vida. Exatamente. É forte. Só que se você quer, você muda. Então, quem está perto da gente hoje no nosso ecossistema
Não tem essa desculpa. Eu não tenho condição, minha mãe não me apoia, minha mãe não me ajuda, meu tio não tem isso, hoje o sol tá muito calor, hoje tá muito frio. Não. Se você quer mudar a sua vida, você pode. Só que para isso tem processos e você tem que estar disposto a crescer. Não é o dinheiro, não é a parte financeira que vai fazer isso acontecer. São as suas atitudes que vão te levar a um resultado extraordinário. Quando você fala esses nomes de sucesso, é a oportunidade. Por exemplo, quem está vendo hoje tem a oportunidade de ver esse entusiasmo seu, né? Sim. E você justifica isso com trabalho, com nomes, com história, não é? Por isso que eu acho importante o podcast. Sim. E o podcast hoje está em alta. Eu vejo a procura, eu tenho uma lista aqui de pessoas que querem participar. Sim. Mas você tem que também fazer uma peneira disso aí, porque não é todo mundo que tem essa linguagem atual como a sua, por exemplo, né? Quem está ouvindo, vai ficar entusiasmado, vai querer saber mais. Então, as mídias hoje é necessária por isso. Mas eu não consigo entender a rapidez que tem que ter nessa elaboração de cortes, de minutos, para levar até essas mídias. Explica aí isso para nós, como é que faz você, às vezes, em alguns segundos, encantar uma pessoa que quer empreender. Sabe quantos segundos você precisa para impactar uma vida? Ou de 100 pessoas, de 50, ou de 1.000 pessoas, ou de 2.000, ou de 5.000, ou de 1 milhão? Sabe quantos segundos você precisa? Cara, 1, 2. É você parar de dar desculpa e você pegar o seu celular e fazer um stories. Hoje eu tô aqui com o Milani, fazendo parte do podcast, sensacional, gratidão por estar... Isso você já está mostrando e entregando um conteúdo que a pessoa... Mas quem que é o Milani? Exatamente. O que é que o Milani fez? O que é que o Milani deixou de fazer? O Diego tá com o Milani, ou o Milani tá com o Diego. Então, um stories pode diferenciar o resultado que você vai ter. Só que as pessoas às vezes se privam disso por medo, por insegurança, timidez. Ou, Diego, as pessoas não acreditam em mim, minha mãe mandou ir trabalhar, não deixa eu empreender, ou minha esposa não acredita em mim. Cara, primeiro você muda os seus resultados para depois as pessoas apostarem em você. O problema das pessoas, Milani, é que elas querem que as pessoas apoiem ela sem ela ter nenhum resultado. Exato. Ela não tem nada a oferecer. Gente, deixa eu falar uma coisa. A minha esposa tá comigo. Há 5 anos atrás, ela tava comigo empurrando um Uno, tudo velhinho, tudo quebrado, porque eu não colocava R$10 de gasolina, cara. Você acredita nisso? Escassez, no puro. E ela tá comigo até hoje. E é uma pessoa que eu vou levar pra minha vida inteira. Né? Por quê? Lutou junto. Acreditava, estava comigo no processo. Como que eu posso deixar essa mulher? Só que para ela apostar no que a gente está buscando, ela teve que acreditar. Exato. Só que eu tive que fazer coisas para ela acreditar em mim. O seu problema é que você não acredita em você e você quer que outras pessoas acreditem. Não vai acreditar. Não, aí. Pô, você pega o Silvio Santos. O Silvio Santos camelô, cara. Então. Um dos maiores empresários do Brasil. Mas é muito, muito longe, Diego. Silvio Santos, Felipe Tito, Cacá Diniz. Eu tô conversando toda semana com o Silvano da Cacau Foods. Sabe como que eu comecei a conversar com o Silvano? Cara, batendo na porta. Sabe como que eu comecei? Coragem, eu sempre falo em coragem. Chamando uma pessoa que é o Dr. Josué na academia para conversar, porque eu vi que ele era um empresário, a gente começou a trocar ideia, saindo dali, eu chamei ele para participar de um evento meu, passou 15 minutos, ele falou, cara, você quer conversar com o Silvano da Cacau Foods? Vamos trazer ele pro game? Vamos. Foi lá, ligou pro Silvano, a gente foi lá falar com ele, e hoje a gente tá trocando ideia, até no relacionamento, é um cara que a gente vai vender, que uma das minhas empresas, um dos braços agora a gente vai vender, essas pessoas que têm um resultado diferente. Só que para mim chegar no Silvano, eu não precisei de dinheiro, eu não precisei de alguém, eu precisei do quê? Acreditar em você. De uma atitude minha. Então, se você tem atitudes assertivas na sua vida, o seu resultado melhora. Só que você quer ter atitude do quê? Eu quero que chegue a sexta-feira logo porque eu quero ir pro bar beber. Eu quero que chegue o carnaval. Vai chegar a lugar nenhum. Eu quero que, passa o ano porque eu quero que chegue no carnaval, porque eu quero ter uma semana pulando, fazendo todo tipo de doideira, para depois na outra semana se arrepender. Então você sempre fica esperando coisas que vão te dar uma felicidade na hora. Só que depois, no meio do processo, você vai falar, cara, por que eu tô gastando a minha vida fazendo isso?
E isso é a maioria das pessoas. O nosso papel é o quê? Fazer a pessoa enxergar, Milani, que a sua vida é especial, que Jesus morreu para pagar os seus pecados, para você dar valor ter fé, né? ao que você vai fazer. E nem sempre a decisão que você vai ter para ter uma felicidade no momento vai ser a melhor decisão para você fazer o crescimento na sua vida. Ô Diego, é muito bom falar com você, rapaz. Você é rápido e tal. E uma das riquezas que eu falo é a juventude, né? Às vezes a pessoa, tal, e tem todo o campo, todos os espaços para conquistar. Hoje está muito mais fácil do que na minha época. Minha época era muito mais difícil, não tinha nem comunicação, né? Então, eu quero que você fala, porque eu vejo você, aqui é o nosso escritório, a nossa loja, o nosso negócio, né? E eu vejo você muito aqui no shopping. Fala um pouco do shopping, por que você frequenta, ou quais os espaços que você ocupa aqui, que é interessante para quem está nos ouvindo, para quem quer vir para Marília investir, já que você está falando de empreendedorismo, né? Fala um pouquinho dessa avenida linda, maravilhosa, que parece que vai chegar lá em Veracruz, né? Sim. E desse lugar, você com esse seu olhar de jovem rápido. Ó, deixa eu te falar uma coisa. Tudo isso que a gente conversou, pra gente mudar a nossa frequência, a gente tem que estar em lugares onde isso vai acontecer. Então eu sempre levo comigo 5 passos, tá? Novos lugares, novas pessoas, novas ideias, novas ações e novos resultados. Hoje, para você investir, para você estar com empresários de sucesso, você não precisa de muito. É só você vir aqui no shopping. Eu não tenho dinheiro. Cara, pega uma água e vem conversar aqui no Shopping Esmeralda. Aqui eu conheci o Dr. José Cavalcante, um advogado que hoje a gente tem parceria juntos. O Neto, que tem empresa de software, né? Empresa de tecnologia. E para isso eu não precisei gastar horrores. Eu precisei apenas estar no lugar certo para conhecer a pessoa certa. Então o Shopping Esmeralda hoje te dá também essa possibilidade de você estar em um ambiente onde as pessoas querem crescer. Além de ser bonito, de ser bem localizado. Mas o principal, gente, network. O network que você consegue fazer aqui hoje na praça de alimentação, de você se conectar com pessoas que já tiveram muito resultado. Gente, o Milani está aqui. Resultado aí de quantos anos, Milani? Nós estamos há 45 anos no mercado. Você está onde? No Shopping Esmeralda. O nosso campo, ele começou exatamente toda essa história que você está contando aí, nós passamos por isso. Agora, por que nós estamos aqui? Sim. Exatamente tudo isso que você está falando. O que você encontra de pessoas aqui no shopping, pessoas que eu não vejo há 30 anos, a felicidade dessa pessoa, te encontrar, te ver, consumir os seus produtos, não é? Então, por isso que eu pergunto para o jovem, né? Hoje o jovem tem esses caminhos, né? Essa ramificação. Quando você chega num lugar desse, você tem tudo para você ver, ouvir, né? E falar também, né? Agora, eu vejo você trabalhando em algumas lojas aqui. Isso é resultado também dessas visitas suas? Hoje a gente tem alguns parceiros, né? Até no dia 29, agora vamos estar fazendo um evento na Toyota. E o Cristiano da Nutri, né? Uma loja que acabou de abrir aqui no shopping, já é parceiro nosso, já está levando, né, essa parceria conosco para outros eventos. Então a gente sempre busca pessoas que entendam o que é uma collab, entendam o que é um branding pessoal, um branding de negócio, para a gente juntar marcas, juntar pessoas para fazer cada vez mais o empreendedorismo ser conhecido aqui em Marília. Então aqui no shopping a gente tem alguns parceiros já, né? A gente está até conversando para fazer algumas coisas aqui no shopping, para trazer o empresário para cá, ter eventos aqui, que eu acho que é muito legal. Tava falando com o Moisés. E se a gente tem atitudes que levam a esse resultado, a gente consequentemente vamos colher frutos muito bons, né? Então faz parte do game. Diego, o que você gosta mais de fazer? Cara, eu gosto de ver pessoas e empresas se desenvolvendo e crescendo. Eu já tive oportunidade de estar nesses últimos 4 anos com o Joel J. Vou falar alguns nomes. Geraldo Rufino, que é um cara fora da curva também. Eu tive o prazer de compartilhar camarim com o Geraldo. Me apresentou a família dele inteira. Um cara que saiu Gente, é o que eu falo. O cara que sair do lixão, pro cara ficar multimilionário, do lixão. Do lixão, rapaz. Qual que é a desculpa que você dá para não conseguir buscar isso?
Ó, ano passado participamos com o Thiago Fonseca. Um cara que fazia pegadinha e hoje o cara é estourado. Ajuda todos os empresários do Brasil a melhorar de seus conteúdos. É um cara que tinha bancário quando eu participei do evento dele. Tinha bancário aprendendo com o cara. Então, assim, aí vamos juntar o que a gente passou pela Expo. A Isamate, a Natália, o Kaká. Então, Diego, o que você precisou para estar perto dessas pessoas? Eu preciso... Ir até lá, né? Ir até lá, mas eu acho que o principal, ô Milani, é o quê? É você se enxergar capaz de estar lá. As pessoas muitas vezes se privam porque elas não se enxergam como capazes de estar perto dessas pessoas. A única pessoa que eu abaixaria minha cabeça, que passou pela terra, é Jesus Cristo. O resto, Milani, somos todos iguais, independentemente de resultados financeiros. Então, do mesmo jeito que eu trato essas pessoas quando eu estou com elas, é o jeito que eu trato qualquer pessoa que me parar para trocar uma ideia no shopping ou na rua. Porque não tem a ver com o que eu tenho, e sim o que eu sou. Se eu sou uma pessoa assim, o dinheiro vai me potencializar. E eu vou poder ajudar muito mais pessoas, no meu caso. Agora, se eu sou uma pessoa rancorosa, chateada com a vida, acha tudo ruim, triste, o dinheiro vai potencializar isso. Exatamente. Então, o principal é o quê? É eu me enxergar capaz de eu me enxergar de estar no mesmo palco ou no mesmo ambiente que essas pessoas. Chegaram. Né? Entendeu? Então, assim, Diego, o que eu preciso? Atitude. Exatamente. Olhar para você e entender que você é filho de Deus, você é a imagem e semelhança dele, e que se você quer, você consegue. Mas o problema é esse, eu querer. Eu me enxergar capaz de mudar a minha história, de mudar a minha vida. E hoje a gente tem até em Marília mesmo grandes pessoas que conseguiram mudar a sua história. É por isso que a gente tem também o Talk Show, onde a gente leva algumas pessoas que já têm o resultado para mostrar que, assim, o famoso ali, mas aquele é famoso, tá? Mas vamos pegar o Marcelo Celestino aqui de Marília, da OTZ, que é um cara que nos últimos 10 anos saiu dos zero, dando um exemplo, e conseguiu faturar milhões nesses últimos anos. O Silvano da Cacau Foods, um cara que saiu de uma... Do nada que eu falo assim, ninguém conhece a história, né? Que do nada para as pessoas. Mas é um cara que saiu e hoje... Trajetória. Né? Pô, e hoje o cara vende pro mundo inteiro. E ele tá aqui em Marília, entendeu? Então não tem a ver se eu sou conhecido ou não, tem a ver com o trabalho que eu realizo. Aí a mídia social potencializa isso. Diego, nós falamos de empreendedorismo, atitudes, coragem e... nós vamos ter que fazer um outro programa, porque você tem com essa velocidade de pensamento, todo esse conteúdo rico num programa de 30 minutos não vai dar. Mas nós vamos para o YouTube. Legal. Quem quiser nos compartilhar, né? Frequentar o nosso ambiente, que é aqui no shopping. Nós temos aqui uma livraria, nós temos uma adega de vinho e nós temos essas pessoas maravilhosas que constantemente estão conosco. Ô Diego, deixa uma mensagem para nós desse sucesso todo seu. Gente, a única mensagem que eu posso deixar para vocês que estão assistindo aí é para você se olhar no espelho e enxergar a pessoa extraordinária que você é. Se você não enxerga isso, busque alguém que enxergue, que possa potencializar isso em você. Eu tenho certeza que quando você se enxergar como uma pessoa capaz de mudar vidas, você vai começar a querer urgentemente mudar a sua. Porque se você muda a sua, você vira exemplo para os seus filhos, para as pessoas que estão perto de você. Só que para isso você tem que acreditar no que você entrega. E assim, a Expo Business Brasil hoje foi um propósito que a gente teve lá atrás. Muita gente não acreditava e hoje é um tremendo sucesso. Tanto que no dia 9/11 vamos estar trazendo mais um evento aqui para Marília, trazer mais nomes que possam melhorar os seus resultados, mas para isso você precisa querer, né, Milani? Então, assim, invista em você, é a melhor coisa que eu posso falar. Me sigam lá, sou o Diego Maurício, Expo Business Brasil, e podem me chamar lá no direct também, que a nossa equipe vai entrar em contato, vamos trocar uma ideia, vamos bater um papo, que a gente está sempre de portas abertas para pessoas que querem crescer e buscar o seu extraordinário. Muito obrigado, Diego Maurício. E você que quer falar com Diego Maurício, procura a nossa loja. Nós estamos no piso 1 aqui no Shopping Esmeralda, esperando por você. E nós temos aqui tudo que você gosta: livros, vinhos e o nosso podcast.
Muito obrigado, Diego, e muito obrigado você que está nos vendo. Até mais. Falou!